coloquei o título da mensagem, A Fé que Vem por Meio dEle. É interessante porque tudo é por Ele, para a glória dEle. Eu falo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E aqui nós temos uma história incrível, um milagre incrível. A cura de um homem paralítico, um homem que por muitos anos permaneceu ali largado, as pessoas o viam, passavam por ele, mas de repente o Senhor teve misericórdia daquele homem. Mas apenas voltando um pouco, recapitulando o que nós vimos semana passada, nós falamos a respeito dos 4 pilares da igreja primitiva. Coisas que eles permaneciam, coisas que eles insistiam, que eles praticavam com grande consistência, que eram a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão e as orações. Esses 4 pontos, essas 4 colunas, nós podemos dizer, são as 4 colunas que mantêm uma igreja viva. A doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, o partir do pão, que é a Santa Ceia, a comunhão, que é a interação entre o corpo de Cristo, entre os irmãos, nós somos um corpo, nós somos uma família, e as orações, que são fundamentais na vida de qualquer cristão e na vida da igreja. Por quê? Porque é através da oração que nós damos oportunidade para Deus trabalhar nas nossas vidas e através das nossas vidas. O poder de Deus se manifesta nas nossas vidas e através dela, através da oração. Então essas 4 colunas são muito importantes. O inimigo que combate contra as nossas vidas e contra a nossa igreja, ele vai fazer de tudo para quê? Para que um desses pontos enfraqueça na nossa vida. Tem gente que não toma Santa Ceia. A pessoa já aceitou Jesus, a pessoa nasceu de novo, ela tem Cristo no seu coração, mas ela não toma Santa Ceia, por quê? Porque ela está em condenação, ela está ouvindo o diabo, e aí ela fica assim, bom, não posso tomar Santa Ceia, eu estou mal, estou em pecado. E o que acontece? Aquela condenação afasta ela de Deus. E aí o que acontece? Se uma das 4 colunas, ela vai se quebrando. Se nós temos algum pecado, o que nós temos que fazer? Confessá-lo ao Senhor. Confessai os vossos pecados, e Ele é fiel e justo para vos perdoar e limpar de toda a iniquidade. E aí, com ousadia, nós chegamos à mesa do Senhor e voltamos a desfrutar de comunhão com Cristo. Tem pessoa que se isola, né, não quer saber da comunhão, e aí o que acontece? Quando você não participa da comunhão, da koinonia, né, de estar participando da vida um do outro, você começa a ficar isolado. E isolado, o que acontece? Nós somos presas fáceis, porque nós somos ovelhas. Ovelhas andam em grupos, no rebanho. Ovelha afastada sozinha é presa fácil para o inimigo, que fica ao redor. Se nós não oramos, nós não damos oportunidades para o poder de Deus se manifestar através das nossas vidas. E aí, com uma vida de oração fraca, o que acontece? Nós vamos esfriando espiritualmente. E se nós não estamos na doutrina dos apóstolos, o que acontece? Ventos de doutrinas que vão e vêm, nos levam para lá e para cá, e nós nunca crescemos e nos fortalecemos na fé. Vamos ficar sempre naquele ciclo. Então, isso é importantíssimo nas nossas vidas, individualmente e como igreja, essas 4 colunas da igreja. E a palavra-chave que nós falamos a respeito é que eles perseveravam. Eles lutavam por isso, eles se empenhavam nesse propósito. Por quê? Porque virão dificuldades para que isso não aconteça. Então nós temos que perseverar, lutar, caminhar pela fé nesses pontos. E o que acontece? Naturalmente, os sinais e maravilhas seguiam aqueles que criam. A obra de Deus era feita, ao eles se manterem o quê? Nesse ponto. Então, o meu desejo, eu pedi para o Senhor, lembra domingo passado, Senhor, eu quero 0-0 contigo. Foi 0-0 mesmo, né? O negócio do imóvel zerou, volta para o zero de novo para procurar o imóvel. Amém, glória a Deus. Mas que isso se espalhe por nós, gente. O que Deus falou comigo nessa questão toda? Alexandre, a igreja não é o prédio, graças a Deus vocês têm um prédio com difícil acesso, mas vocês têm um local. A igreja são as pessoas. E assim, uma coisa que está no meu coração agora, eu vou juntar ali com o Kleber, eu quero colocar o nome de todo mundo que faz parte do nosso grupo, aqueles que estão vindo mais, aqueles que estão mais afastados.
Não para saber quantas pessoas vêm para a igreja, mas para saber quem está bem, quem está precisando ser alcançado, quem está precisando de koinonia, de comunhão. Sabe, para a gente fortalecer, para estarmos todos na mesma página. E eu oro que esse coração se espalhe para você também. Para que nós possamos lutar uns pelos outros, irmos atrás uns dos outros. Quem que não está aqui que você está percebendo? Quem que não está por aqui já há algum tempo que está tocando no teu coração? Poxa, o que eu poderia fazer? E nos fortalecemos, por quê? Porque eu tenho certeza que ao nós perseverarmos nessas 4 colunas, doutrina dos apóstolos, oração, partir do pão e comunhão, o Senhor vai fazer o resto através das nossas vidas. E como nós vemos, Ele vai acrescentar aqueles que forem sendo salvos. Ele vai acrescentar aqueles que forem sendo salvos. Nós precisamos fazer a nossa parte, o Senhor faz a dele, o Senhor é todo poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então a igreja crescia, os apóstolos se reuniam, eles estavam todos focados num propósito, e aí chegamos no capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 da tarde. Então, uma das coisas que nós temos visto também, nesse ponto da igreja primitiva, isso aqui é o exemplo, é o espelho para a nossa igreja. Uma delas qual é? Já aprendemos a respeito das 4 colunas, e que as pessoas que Deus usa são pessoas de oração. E Pedro e João eram homens de oração, e eles estavam agora indo em direção ao templo, para quê? Para orar, homens dedicados em oração, homens de fé, homens transformados pela cruz. Mas algo interessante, por quê? Quando Jesus morreu e ressuscitou, o que aconteceu? O véu do templo, o que houve? Vocês se lembram? Todos lembram desse detalhe. O véu do templo o que? Se rasgou de cima a baixo. O que era o véu do templo? O véu do templo separava o lugar santo dos santos, onde havia ali a presença de Deus, né? O sumo sacerdote entrava ali apenas uma vez por ano. Ele vinha com um sino, porque se ele profanasse ali o santo dos santos, ele morria. Aí eles tinham que puxar ele numa corda, porque ninguém podia entrar no santo dos santos. Só que o sacrifício de Jesus fez com que agora, não era mais através do sumo sacerdote, todos teriam acesso a Deus. Então os discípulos, agora que receberam Cristo, eles eram judeus, mas agora cristãos. Eles não precisavam mais matar ovelhas, matar os animais. Por quê? Porque eles sabiam que o Cordeiro de Deus morreu pelos pecados de uma vez por todas. Então eles não iam mais para o templo para sacrificar, mas eles iam para o templo ainda para orar. Muitos ainda estavam, os judeus costuraram o véu, voltaram a praticar as suas práticas religiosas, mas os cristãos, aqueles que receberam a Cristo, não faziam mais sacrifícios, mas continuavam com uma vida de oração. Então eles iam nessas 3 horas do dia, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, para o templo, para orarem por 1 hora. Por 15 minutos eles ficavam meditando no Senhor, por meia hora, depois eles faziam as suas orações, os seus pedidos, e depois nos últimos 15 minutos eles ficavam glorificando ao Senhor, louvando a Deus. E Pedro e João estavam indo então, como de costume, em direção ao templo, para orar, para buscar ao Senhor. E o verso 2 fala assim: estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então a coincidência é essa, eles estão passando e estava sendo colocado ali um aleijado, que nasceu aleijado. E todos os dias, alguns dos seus amigos o levavam para lá, o colocavam ali à porta do templo, para que ele pudesse pedir esmolas às pessoas. Até hoje existem muitos pedindo esmolas ali em Israel, em Jerusalém. E nós somos muito familiarizados com isso, porque aqui no Brasil tem muita gente pedindo esmola. A diferença é que aqui a maioria é por consequência do uso de drogas. É vício em drogas, vício em álcool, a pessoa até é apta a trabalhar, a pessoa tem força, só que ela está presa pelo vício. E aí ela fica na rua, ela fica mendigando, ela fica roubando.
nessa época, a grande maioria deles era porque o cara ou nasceu com um defeito, ou o cara perdeu a perna por algum motivo, ele não podia mais trabalhar, e aí a única solução era mendigar. E aí ele estava ali, na porta do templo, sendo colocado, e o verso 3 fala assim: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Então, ele vendo Pedro e João passando, ele fez: por favor, uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa deles. Então, ele olha para eles, né, tipo assim: o que vocês vão me dar? Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Um milagre de Deus aconteceu naquele momento. Atos 4, 22, nós temos aí esse verso, fala que esse homem, ele já tinha mais de 40 anos de idade. Então, por muito tempo, ele mendigava ali naquele lugar. Ele era um homem conhecido das pessoas. Ele era conhecido. Passou até sexta-feira, o Globo Repórter, né, que passou de morador de rua. O pessoal fica conhecido no lugar. Eles estão sempre ali. E esse homem era um homem conhecido. E acontece um milagre tremendo. O que chama a minha atenção, gente, quem foi o instrumento de Deus ali? Pedro? O mesmo Pedro que há pouco tempo atrás, o que havia feito? Negado a Cristo o quê? 3 vezes. Quem de vocês nunca pensou assim: poxa, se fosse eu no lugar de Pedro, eu não teria negado a Cristo não, teria morrido junto. Agora, quantos de nós às vezes pensamos assim: poxa, eu nunca teria fé para falar isso que Pedro falou agora? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: que ele era uma pessoa tão comum como nós. Um cara que foi capaz de negar a Jesus 3 vezes, de dizer: não o conheço, saiam de perto de mim, não conheço esse cara, e começar a xingar, ficar bravo. Ao mesmo tempo, agora é um cara que é usado por Deus para operar um milagre como esse. Eu estou dizendo isso para quê? Para que nós saibamos que nós também podemos ser usados por Deus. Isso não é para os super-homens de Deus, ou as super-mulheres de Deus. Foi o Pedro que negou a Cristo 3 vezes. Era o Pedro estourado, o Pedro explosivo, que foi usado por Deus. Então, que isso fique guardado nos nossos corações. Uma coisa que chama a minha atenção é que esse Pedro foi, primeiramente, transformado. Quando Jesus vem e restaura Pedro, ele é quebrado. O Senhor fez um novo vaso. Isso é muito importante. E ele dá um passo de fé. Imagina, ele passando e falar: ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele pega a mão do cara e puxa o cara, e o cara levanta, o tornozelo atrofiado, as pernas atrofiadas, mais de 40 anos, aleijado, nasceu assim. E o cara começa a pular, o cara começa a saltar, o cara começa a glorificar a Deus. E alguns detalhes da fé são esses aqui. Um deles é que há uma palavra de fé seguida de uma atitude, de um gesto. Levanta e anda. E ele estende a mão. Vem. A palavra de fé seguida por uma atitude. A fé requer atitude. João 14, 13. Olha o que Jesus diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é a palavra de Jesus. Eu farei o que vocês pedirem no meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Uma coisa que nós precisamos aprender é que o poder está no nome de Jesus.
Em Atos 16, o verso 18, tem uma história interessante. Lembra quando Paulo todo dia ele passa por um caminho, aí vem aquela garota e começa a dizer, são servos do Deus Altíssimo, são servos do Deus Altíssimo, mas na verdade ela estava possuída por um espírito imundo, e Paulo fala assim, em nome de Jesus eu ordeno que saia. Novamente, no poder do nome de Jesus. Em Atos 19, dos versos de 13 a 15, tem uma história interessante também. Os filhos de Cefa, eles tentam expulsar um demônio de uma pessoa. E aí eles começam a falar assim, no nome de Jesus que Paulo prega, nós ordenamos que saia dele. E aí o cara ficou endemoniado, e o que o demônio fez? Deu uma surra em todos eles, e eles saíram fugidos nus. Por quê? Porque eles pregaram no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, mas eles não tinham intimidade com Jesus. Não conheciam Jesus. Em nome de Jesus que Paulo prega. Eu lembrei de uma história de um rapaz, né, que estava discipulando ele um tempo atrás, aí, orando, aí a mãe dele ficou endemoniada, e eu não estava em casa, e ele me chamou, eu não estava. Aí ele me lembra dessa história porque ele colocava a Bíblia na cabeça dela e falava assim, em nome de Jesus que o Alexandre me falou, não sei o quê. Eu não tinha intimidade com Cristo. Sabe, Então, duas coisas que nós precisamos entender. O meu Jesus, sabe, em nome do seu Jesus, aquele que me amou e se entregou por mim e que eu tenho como meu Senhor e Salvador, e é o nome dele. Eu tenho intimidade com ele, mas o poder está no nome dele, no nome de Jesus. Lembrem-se disso. Fé e ação e o poder no nome de Jesus, como o próprio Jesus disse, o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar, e depois entrou no templo com eles, no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então, esse homem ele começa a saltar e andar e louvar, mas apenas para destacar essa questão da palavra de fé, né? Quando Jesus ele encontra em Lucas 6,10, o homem que tinha a mão ressequida, a mão mirrada, o que Jesus fala para ele? Uma palavra de fé, ele diz para ele assim, estende a tua mão. E o homem reage à palavra de fé de Jesus e estende a mão. Quando 4 amigos colocam o amigo paralítico, abrem o telhado da casa e descem ele por cima do telhado no meio de Jesus, Jesus fala o quê? Pega a tua cama, levanta e anda. E ele faz isso em Lucas 5:24. No tanque de Betesda, lembra que havia um costume, as pessoas, os moradores, os mendigos, os paralíticos, ficavam em volta de um tanque, e sempre que a água do tanque mexia, o que entrasse primeiro no tanque era curado. E havia um homem paralítico, que ele sempre ficava por último, ele nunca, quando a água se mexia, alguém já pulava antes dele. Jesus aparece ali e fala assim para aquele homem, vem cá, você quer ser curado? E ele responde assim, é que eu sou paralítico, né? Mas a pergunta de Jesus, a palavra de fé foi, você quer ser curado? E a resposta é uma resposta simples, sim ou não. Sim ou não. Para o Senhor Jesus não importa se você é paralítico ou não, se ele perguntar, você quer ser curado? É sim ou não. Ele dá uma palavra de fé para que a gente possa agir nessa palavra de fé, responder nessa palavra de fé. Muitas vezes nós falamos isso para o Senhor, nesses nossos pedidos aí. Senhor, até gostaria disso aqui mais. E a gente começa a colocar um mais, porém, todavia, entretudo, contanto, por causa de. E aí, isso já atrapalha a nossa fé, isso já faz tudo desandar. Tudo desandar. Então, que possamos responder em fé. O poder está no nome de Jesus. Sim, Senhor. E agir. Verso 9.
Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa, e todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então, as pessoas começaram a olhar, pô, aquele ali é o canelinha que ficava ali na porta do templo o tempo todo. Olha lá, está pulando, está saltando, está correndo. Que isso? Ele ficou de pé, ele está de pé, ele está correndo. E as pessoas começaram a ver uma multidão em volta do templo. E o que ele faz? Ele fica do lado de Pedro e João. Né? Aqui, quem me ajudou? Foram esses caras aqui. E ele começa a pular, ele começa a saltar. Imagina, mais de 40 anos, nunca tinha andado. As pessoas vêm para ver o que estava acontecendo. Como isso foi possível? O que é isso? O que aconteceu? Verso 12. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Aqui chega um ponto crucial dessa história. O homem foi curado, o Senhor usou a vida de Pedro, e quando nós somos usados por Deus, nós corremos um dos riscos. Qual é? O primeiro é que as pessoas são tentadas a querer adorar o instrumento. Não foi o instrumento quem fez o milagre. Quem fez o milagre foi o Senhor. E as pessoas correm o risco de adorar o instrumento. Pedro fez isso, olha esse homem aqui maravilhoso. E o outro perigo é o instrumento querer receber o quê? A adoração. E dizer, realmente, eu sou o cara. Gálatas 2:20 diz o seguinte, está lá: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Quando Jesus diz assim, tudo que pedirem em meu nome será dado, ele complementa a frase com o quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. A glória é sempre para quem? Para o Pai. Para o Pai. Glórias a Deus. E Pedro sabia disso. E rapidamente ele falou, opa, vem cá, por que vocês estão olhando para a gente dessa forma? Por que vocês estão se aproximando dessa maneira? Como se nós tivéssemos feito algo por próprio poder ou piedade. Né? Esse é um grande perigo principalmente para os líderes de igreja, para os ministros de igreja, para os profetas na igreja, de quê? De trazer a glória para eles, de se acharem que são super espirituais. Né? Homens que chegam ao ponto de dizer assim, se eu sou profeta do Senhor, o que eu digo... Gente, o Senhor não se submete ao homem. Nós nos submetemos ao Senhor. O Senhor nunca vai ficar refém da nossa palavra. Nunca, jamais. Nós sim respeitamos a Ele, somos instrumentos nas mãos do Senhor. E o Senhor é capaz de curar. Teve uma história interessante lá quando eu mudei para onde eu moro agora. Estava recém-chegado lá no condomínio, aí eu conheci o Marcelo, um amigo meu. E aí teve um aniversário da esposa dele lá no salão de festas, e aí ele falou, poxa pastor, tu faria uma oração aqui para minha esposa e tal? Eu falei, não, beleza, eu faço. Estava de chinelo, todo de qualquer jeito lá, estava nem... Vem cá pastor, eu fui lá tal, fazer uma oração. Eu falei, não, beleza, sem novidades, né? Aí comecei a orar tal, e no condomínio estava tendo um churrasco na churrasqueira.
E os banheiros são os mesmos para todos. Então o pessoal que está no salão de festa vai naquele banheiro, o pessoal da churrasqueira vem naquele banheiro que é ao lado do salão de festas. E aí um cara que estava na churrasqueira veio e se aproximou do salão de festas. E aí ele ouviu na hora da oração, ele veio justamente na hora da oração. Já estava meio bêbado, aí ele falou para mim que colocou assim o copo na janela e ficou lá do lado de fora ouvindo. Poxa, palavras bonitas, né? Aquela coisa, né? Oh, não sei o quê. Aí quando eu acabei de orar, eu olhei para fora e falei, e aí, cara, tudo bem? Entra aí, quero falar contigo. Aí ele falou, pô, eu já não estou bem. Aí eu falei, não, entra aí, cara. Não, mas de quem é a festa? Eu falei, entra aí, cara. Que isso? Aí ele entrou, né? A gente começou a conversar. E assim, tudo que eu estou falando daqui para frente foi ele que me lembrou depois. Eu nem lembrava disso. Mas ele disse que eu cheguei para ele e falei para ele assim, ó, cara, Deus tem um plano para a tua vida aqui nesse condomínio. E Deus vai te usar aqui, mas você vai passar por uma coisa difícil agora. Mas Deus tem um propósito para você aqui dentro. E ele ficou, a gente conversou, bateu um papo e tal, ele foi embora, voltou porque ele estava no churrasco, eu estava na festa, né, ali. E aí, passou um tempo, eu fiquei sabendo quem ele era, porque ele se apresentou para mim, a gente conversou aquele dia, né, a gente se conheceu naquele momento. E passou um tempo, começou a rolar um boato no condomínio, o pessoal falando assim, pô, já foi lá visitar o Oscar, cara? Vai lá porque o Oscar vai morrer. O Oscar tá nas últimas, vai morrer. E ele teve uma parada cardíaca, e tem duas coisas que ele estava tendo, que ele tinha tanta dor, que tiveram que amarrar ele na cama, e assim, ele quase morreu. E aí ele está lá, né, passando mal, amarrado, morrendo, os amigos do condomínio dizendo, pô, vai lá, cara, vai lá porque ele vai morrer. Para o pessoal, né, e eu ouvi as conversas, tal, sempre passando ali, eu falei, poxa, Lília, o Oscar é aquele cara que eu conversei do aniversário, ele está morrendo lá. Aí o que aconteceu? Ele disse que no hospital deu 1 minuto de lucidez nele, que ele lembrou de Deus. Aí ele lembrou de Deus, aí ele lembrou, poxa, aquele cara falou para mim que eu ia passar por uma coisa difícil, mas eu não ia morrer, que eu ia ser usado por Deus. E aí ele pediu, Senhor, então me cura. E aí ele foi curado dali. E aí ele teve alta, ninguém acreditou, daqui a pouco ele chegou, aí outro dia tal, a gente está no condomínio, ele me procurou, vem cá, cara, me achou. Falei, aí, cara, pô, fiquei sabendo que tu quase morreu, né, nem lembrava de nada. Falei, cara, tu lembra aquele dia que tu falou comigo, não sei o que, aquela história, isso. Poxa, aí ele me contou essa história. Eu falei, glória a Deus, sabe? Então, o Senhor, coisas que a gente nem sabe, como Pedro fala assim, não pense que foi pelo nosso próprio poder que o Senhor fez alguma coisa. É o poder dele, é a glória dele, é a graça dele. E eu continuo orando por ele, porque ainda o negócio é o seguinte, quando a gente está na pior, a gente quer falar, Senhor, agora eu vou te buscar, não sei o quê. Daqui a pouco as coisas começam a melhorar um pouquinho de novo e já rapidinho vai embora. Então ele ainda não melhorou, o coração está legal agora, não quer saber muito de Deus não. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, né? E o Senhor tem um plano na vida dele, porque não é por acaso, não é só para cuidar do condomínio. É porque o Senhor quer realmente transformar e alcançar e restaurar. Mas a glória, pessoal, é sempre para a honra e glória do Senhor Jesus, porque é o Senhor quem opera o milagre nas nossas vidas. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. O dia que nós acharmos que somos alguma coisa, nós já somos orgulhosos e a glória vem para nós. Imagina, a pessoa foi operada por um médico e de repente ela volta lá no hospital para agradecer. Ah, bisturi, foi tu que fizeste essa obra na minha vida, né? E começa a agradecer o bisturi. Não agradecer o médico que usou o bisturi para fazer ali e tal, cortar, tirar, fechar, passar o... É a mesma coisa. A glória é para Deus, nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E como instrumentos, nós temos que lembrar que a fé e o poder está onde? No nome de Jesus. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Paulo disse, em nome de Jesus eu ordeno que saia dela. E o espírito imundo saiu. Em nome de Jesus o Nazareno,
levanta. E o homem levantou. Em nome de Jesus. Por isso que nós clamamos e quando nós oramos nós dizemos, em nome de... Não é porque faz parte da oração, então agora no final eu estou terminando, eu digo em nome de Jesus, amém. Não! Em nome de Jesus porque Ele ensinou que é em meu nome. E amém, que assim seja. Que assim seja feito. Então você vem, ora, eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Que assim seja feito. No poder de Cristo. E aí, Pedro, ele fala isso, ele fala, olha aqui, não sou eu, não fui eu. E aí ele fala assim, o Deus de Abraão, verso 13, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então Pedro começa agora a falar assim, olha aqui, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que eles conheciam muito bem, judeus, tinham o Antigo Testamento, sabiam da história da abertura do Mar Vermelho, né, de Abraão que oferece o seu filho Isaac e o Senhor proverá, e vem ali. Então eles conheciam o maná, toda essa história. Não era para eles ficarem maravilhados que esse Deus era capaz de operar um milagre daqueles. Eles ficaram por quê? Porque eles estavam distantes de Deus. Quando nós ficamos distantes de Deus, o que acontece? A nossa visão de Deus, ela muda e a gente começa a ver um Deus tão pequenininho. E aí é tão desesperador olhar a nossa situação, porque o nosso Deus está tão pequenininho. Mas quando nós estamos próximos do Senhor, conectados com Deus, o nosso Deus é grande. O que é esse problema? O que é essa situação que eu estou vivendo para esse meu Deus? A situação se reverte, se inverte. Deus é maior, Deus é capaz. Então ele começa uma outra coisa interessante, ele fala na língua deles, ele fala algo que eles compreendem, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Paulo, algo interessante em Atos 17, coloca aí por favor, Atos 17, do 22, fala assim, ele lá na Grécia, né, em Atenas, ele fala assim, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Então o que eu estou querendo mostrar aqui? É que o Senhor, lembra que o Espírito Santo de Deus virá e vocês serão minhas testemunhas. E nesse processo de sermos testemunhas, o Senhor nos ensina até como chegar, como falar, como se aproximar das pessoas. Pedro agora se levanta e fala, olha, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele traz um ponto em comum que eles tinham. E aqui Paulo, ele chega ali e ele fala assim, poxa, vejo que vocês são religiosos. Ele é um cara observador, ele observa a cidade. Próximo. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com as inscrições ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então ele vem com essa aproximação incrível. Sabe esse monte de Deus que vocês têm, esse monte de altares? Eu achei até interessante. Tem até um que fala o Deus desconhecido. Poxa, mas esse Deus que vocês chamam desconhecido, eu os apresento. E aí ele prepara uma situação para poder o quê? Levar o Evangelho. Tem mais alguma coisa aí? Para por aí, né? E aí ele anuncia o Evangelho. Então o Senhor vai nos dar essa capacidade pelo poder do Espírito, de saber levar uma conversa e poder então trazer. Aí a partir dali a mensagem é a mesma. Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. É essa mensagem que o Senhor escolheu para a salvação do homem. Mas existem maneiras de nós nos aproximarmos e chegarmos nela. Que o Senhor vai nos dar também, nos capacitar. E verso 15 e 16. Só voltando um pouquinho ali, ele fala que o Senhor glorificou esse Jesus. Ele dá uma cutucada neles, diz assim, olha aqui, esse Jesus que vocês mataram, o Senhor o honrou. Esse cara foi curado porque o Senhor honra o nome dele através de Jesus. Pilatos queria libertá-lo, mas vocês não permitiram.
E aí versos 14 e 15. Vocês negaram publicamente o santo e justo. Pedro fala, aquele Jesus que foi crucificado como ladrão era santo e justo. Pediram no lugar dele um assassino. Quem foi o assassino que foi libertado no lugar de Cristo? Barrabás. E Pedro está lembrando eles, olha aqui, vocês pediram um assassino. Crucificaram o santo e justo. O Senhor honrou o nome dele através desse milagre da cura desse homem. Vocês mataram, essa frase é linda, o autor da vida, o criador da vida. E literalmente, né, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, realmente o criador. E também aquele que nos dá o novo nascimento, a nova vida em Jesus, ele é o criador da vida, que eles mataram. Crucificaram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. 1 Coríntios 15, do 17 ao 19. Olha a importância da ressurreição. E sempre que você compartilhar o Evangelho, é fundamental que você compartilhe a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Próximo. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Tem mais? Tem mais um. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, Cristo, ele ressuscitou. O que traz a veracidade ao Evangelho é o fato dele ter ressuscitado. Senão, nós estaríamos aqui à toa. Seria uma reunião filosófica apenas, uma reunião de trocas de conhecimento, que acrescentaria muito pouco às nossas vidas, acrescentaria à nossa alma. Mas a ressurreição de Cristo acrescenta ao nosso espírito, à nossa vida espiritual. Cristo ressuscitou. E aí a nossa esperança não é apenas nesse mundo, mas é uma esperança de novos céus e uma nova terra, de uma vida nova em Cristo, onde não haverá mais dor nem lágrima. Porque aconteça o que acontecer, esse mundo é um mundo de dores. Cristãos estão sendo queimados, vivos aí, mortos, massacrados. Cristãos estão morrendo de câncer, as crianças morrem, é um mundo perdido, é um mundo caído. Se a nossa esperança está simplesmente, agora aceitei Jesus e agora eu vou ter uma casa boa, um carro bom e uma família maravilhosa, ele fala o que ele fala? Dignos de compaixão nós seríamos. Aqui é um mundo de dores, pessoal. Graças a Deus que o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, mas aqui nós vamos morrer. Se o Senhor não nos levar, não nos arrebatar antes. Mas esse mundo é um mundo de... A esperança é novos céus e uma nova terra, onde não haverá mais lágrima, nem dor, nem tristeza. Onde juntos todos viveremos, estaremos na presença do Senhor. Nossa esperança é para a vida que há de vir. Claro, nós esperamos coisas boas, mas é um mundo difícil. Nós vivemos numa cidade violenta. Nós passamos por necessidades, por privações. Somos perseguidos e oprimidos de diversos lados. Mas o Senhor é conosco, a nossa esperança vai além disso. Terminando aqui. E verso 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como vocês podem ver. Então esse homem foi curado. Como é que esse homem foi curado? Ele foi curado pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Foi a fé no nome de Jesus, o poder do nome de Jesus que curou esses homens. E é uma fé que eu produzo? Não. É a fé que vem por meio dele.
Ele é o autor e consumador, é Ele que inicia e completa a nossa fé. Aquela fé que Pedro teve naquele momento foi o próprio Jesus quem lhe deu para que ele pudesse operar aquele milagre. Para que todos possam vê-lo agora com essa saúde perfeita e o Senhor seja glorificado.